Eduardo, eu não tenho meu CRC. E agora, como é que eu faço para começar o meu próprio escritório de contabilidade nessas condições? Se você que está aí do outro lado, junto com a gente nessa, e tem o objetivo de começar o seu próprio escritório, mas ainda nesse exato momento não tem o seu CRC, eu vou te dar aqui, vou te dizer o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, para que isso não atrapalhe o teu objetivo, que é começar o teu próprio escritório. Primeira coisa que eu gosto de deixar muito claro e muito evidente aqui nessa live de hoje é: o CRC, ele é um item obrigatório, ou seja, você vai precisar do CRC, você precisa desse registro para você exercer a profissão de contador, porque é uma profissão regulamentada. Então, Eduardo, tem como eu começar, eu praticar a atividade de contador sem ter o CRC? Não tem a possibilidade de você praticar a profissão, exercer a profissão de contador sem estar com o CRC na mão, porque senão você estaria praticando um ato ilegal, estaria exercendo a profissão de forma ilegal, e não é esse o objetivo dessa live. E para você começar a entender o que é essa live, você vai precisar entender duas coisas: o que é exercer a atividade de contador e o que é começar o seu escritório de contabilidade. Parece a mesma coisa, mas aqui eu vou tentar explicar de uma maneira que você consiga entender, para você já dar os primeiros passos na construção do seu escritório de contabilidade. Tudo bem? Então, passo número 1. O que eu vejo, que eu acompanho de perto, e eu acho que isso é um grande erro de quem está começando. O maior erro de quem ainda não tem CRC e quer começar um escritório, quer abrir o seu próprio escritório, é não fazer nada, ou ficar 100% dependente do CRC para depois começar a executar ações na criação do teu escritório. Isso eu vejo que é um erro que pode te atrasar. E o objetivo dessa live de hoje aqui é te dizer o que você já pode ir adiantando na construção do seu escritório de contabilidade, no teu escritório, para você, quando você fazer a prova do CRC, você ser aprovado. Teve todos os problemas que a gente teve no ano passado. Alguns dos nossos alunos ainda não conseguiram tirar o CRC porque estavam acreditando que ia fazer a prova e não conseguiu. Mas até que você não faça a prova e não consiga a aprovação, o que eu, Eduardo, o que eu posso fazer para ir já me adiantando quando eu tiver meu CRC, exercer a profissão, ter meu próprio escritório de contabilidade? E aqui eu vou te falar também, nessa live de hoje, quais são alguns tipos de clientes que você já pode ir começando a prospectar, alguns tipos de clientes, por que você deveria prospectar esses tipos de clientes antes ainda de você tirar seu CRC para começar o teu escritório. Eu vou te dizer o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Primeira coisa eu sempre falo, pega papel e caneta, porque é importante você anotar. Quando todo mundo que entra dentro do nosso programa e acha que começar um escritório de contabilidade é simplesmente abrir as portas ou abrir um escritório de contabilidade e falar, pronto, agora eu tenho minha empresa de contabilidade, a maioria das vezes eles até entendem, entram lá dentro e vê que a gente tem que dar um passo antes para abrir o escritório. E é esse passo antes que eu quero já te dizer, te dar a oportunidade de te adiantar aqui para que você coloque ele em prática. Primeiro, como que se nasce, como que se cria o seu escritório de contabilidade? Primeira coisa que você já pode fazer de imediato, agora, não precisa nem ser amanhã, você pode fazer hoje, agora, mas você anota para você executar, pensar na parte de constituição do teu escritório. Não estou falando de parte de legalização, de parte burocrática, não. Por exemplo, anote aí, qual o nome do escritório que você vai utilizar? Qual o nome do escritório? Qual é uma logomarca que você vai ter que criar para o seu escritório de contabilidade? Segundo passo, que é muito importante. Terceiro passo, já deixa pronto o teu site. A gente vai falar do processo de captação de clientes para você entender que isso está dentro do processo de constituição do seu escritório de contabilidade. E esses simples três passos já pode ser executado antes mesmo de você ter o seu CRC na mão, antes mesmo de você passar numa prova. Você já tem que ir pensando no nome, você já tem que ir pensando no teu site e você já tem que ir pensando na sua identidade visual, na sua logomarca que você vai criar. Eduardo, por que eu devo me preocupar com isso agora?
Primeiro, nome. Eu só tenho um detalhe para o nome. Muita gente fica em dúvida do nome do escritório, qual nome que eu coloco, qual nome que eu utilizo. E a minha orientação sobre nome é duas coisas. Primeira coisa que você tem que verificar, ou correr disso, é não utilizar junções de nomes, de sobrenomes para fazer o nome do teu escritório de contabilidade. Por que, Eduardo, que você não orienta a fazer isso? Gente, uma das grandes vantagens que você que está aqui junto comigo, tendo a oportunidade de assistir esse conteúdo você tem que entender e colocar na tua mente que você está criando uma empresa, você está criando um negócio. E quando você usa o seu nome pessoal, parece que você não tem uma empresa, parece muito na pessoalidade. Então eu não gosto, não curto esse tipo de nome. Todos os nossos alunos que estão junto com a gente, que tiveram a oportunidade de começar e ver todas essas orientações que a gente tem lá dentro, também não utilizaram. Isso traz um resultado positivo, porque o cliente começa a enxergar você como uma empresa, como um negócio. E qual nome, Eduardo, utilizar? Só não pode ser um nome muito estranho, a pronúncia, algo que vai te atrapalhar. De fora disso, um nome que você vai poder utilizar que não seja o seu sobrenome ou o seu nome pessoal, porque isso traz muita impessoalidade. Logomarca, só não usa o caduceu da contabilidade, porque, gente, imagina você como cliente indo numa empresa, aí você vê todos os escritórios de contabilidade com a mesma logomarca, que é aquele caduceu, que tem uma cobra enrolada, com o nome de contabilidade. Parece que todas as logomarcas do mundo foram feitas no mesmo lugar e todo mundo teve a brilhante ideia só de usar aquela logomarca. Isso é um ponto importante. E você tem que começar antes mesmo de você tirar o teu CRC, por quê? Porque você já ganha tempo, porque isso vai demandar um tempo de você escolher o nome, não é da primeira hora que você vai escolher. A sua logomarca, você vai contratar um profissional, que o investimento é baratíssimo, você vai contratar um profissional, ele vai demorar alguns dias ou talvez até alguns meses para te entregar isso. Então isso é uma alternativa que você tem que agora para ganhar literalmente tempo, ganhar tempo na construção do seu escritório. Terceiro grande ponto, site. Você vai precisar de um site, você tem que estar num site. Eu vou te explicar isso na aula de prospecção, de processo de captação de clientes que a gente vai ter, onde eu vou te falar como que você pode utilizar essa estratégia. Por que, Eduardo, que eu preciso ter um site? Por que você me recomenda? Porque os clientes hoje, a gente vai falar isso no processo de captação de clientes, mas hoje existem algumas maneiras de você prospectar clientes. A indicação, por exemplo, é uma maneira. Você ir de porta a porta, por exemplo, pode ser uma maneira. Ou você pode fazer alguns anúncios, utilizar a internet, o poder que toda a internet tem para atrair clientes. E quando você escolhe a terceira opção, que é utilizar o que a internet tem de benefício, de ponto positivo, para te ajudar você a captar clientes, qual que é a sua identidade? Qual que vai ser o seu ponto? Seu ponto vai ser um site. Quando você faz a indicação, o que o cliente vai fazer? O cliente vai te visitar. A tua aparência, a tua identidade visual acaba que é a sua própria estrutura. Quando você está lidando com clientes através da internet, a sua principal porta de entrada, onde ele vai entrar na primeira vez, é no teu site. Se você não tem um site, para sua empresa de contabilidade, e não é só criar um site, você vai entender isso dentro do processo de captação de clientes, você simplesmente não tem a porta de entrada, então o cliente não vai te encontrar. Então, você tem que entender claramente quais são os processos que você vai ter de opção para atrair clientes. Se você quer optar pela indicação, tudo bem, é um método, basta você seguir em frente disso. Se você quer seguir pelo processo de uma abordagem mais direta, é um segundo método. Ou se você quer seguir o método de usar a internet, é um terceiro método. E esse método exige pelo menos um site. E todos esses 3 pontos, essas 3 ações que você precisa fazer, você pode ir adiantando. Porque isso, em média demora pelos nossos alunos
pelos nossos alunos, isso em média demora 3 meses para a pessoa executar isso, quando ela tem uma assertividade e uma agilidade muito rápida. Em média 3 meses. E aqui eu estou te pedindo para você já anotar e fazer isso antecipadamente, para você literalmente ganhar tempo. Essa é uma opção que eu compartilho com vocês, que é muito importante. Agora, eu vou te dizer, eu quero entrar num ponto do seguinte, no ponto onde você pode já, e por que você deveria fazer isso agora, que é fazer alguns tipos de serviços para você já ir exercitando o poder de negociação, o poder de conversa com o cliente, já ir fazendo esse exercício. E eu vou te falar aqui, se eu tivesse nessa situação, que não ter CRC, mas quero muito começar o meu escritório, e eu sei que o meu CRC vai demorar 3, 4, 5, 6 meses, que linha que eu iria abordar? Primeira coisa, por que é importante você atender esses clientes que eu vou te falar agora? Para você ter relacionamento. Para você ter relacionamento. Anotem e sempre memorize isso na cabeça de vocês. Um bom escritório de contabilidade, um escritório que tem tração de clientes, um escritório que consegue clientes, não é um escritório que utiliza uma única estratégia, seja ela internet, seja ela indicação, ou seja ela abordagem direta. É o escritório que mais sabe utilizar todas elas em conjunto, não tem uma melhor que a outra. E a parte de você ter a indicação, ela vem do relacionamento. O que é o relacionamento? Quanto mais pessoas você conhecer ao seu redor, e essas pessoas saber que você é um empresário contábil, que você tem uma empresa de contabilidade, que você é contador, mais pessoas vão te indicar e você vai exercitar um dos pontos que é a indicação. E como que eu exercito esse relacionamento? Atendendo esses clientes que eu vou te falar. Primeiro deles, que você já tem a oportunidade de começar agora, em março, fevereiro, março, que é imposto de renda da pessoa física. Gente, imposto de renda da pessoa física, não tão importante é o valor que você vai ganhar na declaração, que já é um valor considerável, e sim o relacionamento que você vai passar a ter. E aí muita gente me pergunta, Eduardo, mas para fazer imposto de renda não precisa ser contador? Claro que não. Onde que você tirou isso? Inclusive, se você olhar a fundo o que a Receita Federal diz, cada vez mais ela quer que o próprio contribuinte faça a sua própria declaração. Se você olhar o que a Receita faz, é isso. Quanto mais simplificado, é por quê? Porque ela quer que o próprio contribuinte faça a sua declaração. E aqui, absolutamente normal, não é só o contador que pode fazer. Você pode já começar a fazer o imposto de renda. E aí você vai na pergunta, Eduardo, eu não sei fazer imposto de renda, eu não sei, eu nunca fiz. Aí eu falo um pouco do que eu falei ontem. Primeiro, a gente fez uma aula fechada, acho que foi no final de dezembro, eu fiz uma aula exclusivamente falando sobre imposto de renda para quem é aluno do nosso programa. E nessa aula de imposto de renda eu falei o seguinte, olha, todo mundo que vai fazer imposto de renda tem o mesmo mal de quando vai começar um escritório. Ele já quer pensar na declaração mais complexa do mundo, aquela declaração que tem pensão, que tem venda de imóvel, o cara vendeu 5 imóveis no ano, comprou mais 5 imóveis, não é assim. Não é. Declaração tem vários, se você não é integrante do programa, tem vários outros cursos que falam especificamente sobre imposto de renda. Vários outros produtos, vários outros cursos que falam sobre imposto de renda. E é importante que você faça. E aí você vem a pergunta, Eduardo, o imposto de renda tem gente cobrando por R$50, né? Você vai me falar isso, talvez você está até se falando para você mesmo. E aí eu vou te dizer uma coisa, eu fiz um conteúdo em outros eventos anteriores, acho que foi em julho, onde eu falei com um brother meu, que é um parceiro nosso aqui, eu falei, cara, eu quero que você faça uma live comigo e você me mostra como que você consegue cobrar 3 vezes mais do que o mercado cobra sobre imposto de renda. E foi uma live fantástica, um conteúdo fantástico.
E aqui, quando eu falo que o relacionamento você vai ter a opção de relacionar e praticar o exercício da venda, da negociação, é porque nós contadores, na maioria das vezes, não sabemos apresentar o que a gente faz, não sabemos apresentar o nosso produto, não sabemos apresentar o nosso serviço. Então, se você simplesmente, eu tenho muito isso aqui, em época de imposto de renda, a gente foca muito em época de imposto de renda. Por quê? Porque quanto mais, se eu fizer 100 imposto de renda em um ano, 100 imposto de renda em um ano, mesmo que esses impostos de renda não sejam meu cliente, mas são 100 pessoas que, se um dia ele for pensar em empreender, aonde que ele vai procurar? Se ele for, um outro serviço que eu vou te falar aqui, se ele for contratar uma empregada doméstica e precisar de um auxílio da contabilidade, aonde que ele vai? Será? Se ele for fazer um serviço que a gente vai falar daqui a pouco, que é um ITR, da onde será que ele vai procurar? Então você não tem que olhar isoladamente o imposto de renda. Você tem que olhar isoladamente o que o imposto de renda traz para você de relacionamento. E essa é uma estratégia que essa pessoa utilizou com muita frequência no início. Ele fez trocentos impostos de renda, muito imposto de renda no início. E isso proporcionou para ele ter uma base de pessoas na cidade que conhecia o trabalho dele. E toda vez que aquela pessoa ou ia abrir uma empresa, ou algum amigo perguntava para ele que estava precisando de uma contabilidade, aquela pessoa o indicava. E isso é o que eu falei no início, não existe estratégia correta. O escritório que consegue crescimento é o escritório que consegue unir todas as estratégias, seja ela indicação, seja ela internet, seja ela marketing mais direto, uma abordagem mais direta ao cliente. Então, gente, se você está aqui, essas 78 pessoas que estão aqui comigo agora, e que eu imagino que estão em busca de começar o escritório, se você não faz imposto de renda ainda, é item obrigatório para você fazer imposto de renda no próximo, agora, não é nem no próximo ano, é agora, é item obrigatório. Você precisa fazer. E aí, Eduardo, como é que eu consigo esses clientes? De duas maneiras, mesmo jeito que você consegue clientes para escritório de contabilidade. Ou você faz a abordagem, você divulga, você fala para todo mundo que você faz. Imposto de renda, você pode divulgar em grupos de condomínio, grupos de onde você faz parte, grupos de família, mesmo que a família não queira pagar, mas você vai divulgar. Você vai divulgar onde você for, você vai falar, eu faço imposto de renda. Eu faço imposto de renda. Se você precisar, eu estou aqui. Para com qual objetivo? Exercitar o relacionamento. Vocês precisam entender isso, precisam exercitar o relacionamento. Então façam imposto de renda. E não precisa ser contador para fazer o imposto de renda. Primeiro serviço. Segundo serviço, que eu vejo muita gente desmerecendo. E é uma pena que eu vejo colegas contadores desmerecendo. Por quê? Porque essas pessoas que desmerecem é porque elas não sabem vender. Do mesmo jeito que ela não consegue vender, ela acha que isso não é um cliente que vai comprar dela. Sabe qual é? O microempreendedor individual. Primeiro, talvez você saiba ou talvez não, porque você está aqui, não tem muito conhecimento, mas o microempreendedor individual começou a ser muito popular. Na verdade, o que é o microempreendedor individual? Bem rapidamente, para quem não conhece, não sabe de nada. O microempreendedor individual é aquela pessoa pequena, aquele negócio pequeno, que fatura até R$80 mil por ano e só tem um único empregado. E as atividades dele é uma atividade permitida do MEI. E aí, quando a pessoa... Eu já vi vários escritórios fazendo isso. Quando a pessoa fala, eu sou microempreendedor individual. Microempreendedor individual não precisa de contabilidade, então eu não vou atender. Não, eu estou ocupado, não, eu não atendo. Não dá atenção. E você precisa. Você que é empresário, você que é empreendedor, o microempreendedor individual de hoje, talvez ele pode ser um cliente de amanhã. Por quê? Porque você tem que entender a essência do microempreendedor. Pensa comigo. Vamos pensar junto aqui. Aquela pessoa que começou um negocinho pequeno,
muitas vezes é um mini mercadinho de bairro, é aquela pessoa que faz um doce, é aquela pessoa que faz ovos de Páscoa, é aquela pessoa que faz bolos em casa. É um negócio que ele está começando. Agora, eu sempre falo isso, eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas. Imagine você que está aqui. Imagina você que está aqui. Se você fosse começar um negócio hoje, provavelmente eu sei que você tem pouco dinheiro e pouco recurso para investir. Se você fosse começar um negócio hoje e você tivesse que pagar R$800, R$1.000 de uma abertura e ainda tivesse que pagar de repente R$500, R$600 de honorário mensal, eu tenho absoluta certeza que você que está aqui do outro lado não ia ter condições de começar um negócio. Então, nós precisamos entender que todo mundo começa pequeno. E você que está aqui que não tem CRC, você pode sim atender o microempreendedor individual. Você deve. Ah, Eduardo, só contador que pode atender? Não. Inclusive MEI nem precisa de contabilidade. Por quê? Porque o MEI é um pequeno negócio que fatura até R$81.000 por ano e só tem um único colaborador. E por legislação ele está desobrigado a fazer contabilidade, via de regra. Eduardo, qual o serviço que eu posso oferecer para o MEI? E aí o que vem um grande detalhe. Que a gente aprendeu a fazer isso há 2 anos atrás aqui no escritório. Eu vou te compartilhar com você. Quem me segue há mais tempo sabe que eu já compartilhei isso. Como que você vende o seu serviço para o microempreendedor individual? Anote, porque isso aqui é uma estratégia que dá muito resultado para mim e para todos os nossos alunos. Como que você vende para microempreendedor individual? Primeiro, o microempreendedor individual, ele faz a sua abertura do CNPJ, é tudo mais em conta, é tudo de graça. O microempreendedor individual, tudo, absolutamente tudo de graça. E aí que vem uma dislexia da parte dos contadores de achar que é tudo de graça, que ele não pode vender nada. Claro que ele pode, ele tem a opção de graça. Tirar um documento do carro, não tem a opção gratuita? Você vai lá, você mesmo corre atrás do processo, monta o processo, a pessoa e você tira. Tirar a habilitação, dar entrada em algum processo, não tem a opção gratuita? Tem. E não tem pessoas que vendem esse serviço? Tem. Então, primeira coisa que você vai precisar entender, para prestar o primeiro tipo de serviço não tendo CRC, faça a abertura de CNPJs de MEI. Faça a abertura de CNPJ de MEI, porque ali você já vai entender como que funciona. Olha o tanto que é interessante. Você tem que pensar com a mentalidade que você está começando, você está aprendendo. O que você vai aprender abrindo um CNPJ de MEI? Você vai aprender ali que vai sair um CNPJ. Você vai aprender a tirar uma inscrição municipal na tua cidade. De praxe, você já vai verificar quais são os documentos que ele vai precisar. Você já vai aprender a fazer todo o processo de abertura daquele CNPJ MEI. Eduardo, para abrir um CNPJ MEI precisa ser contador? Não precisa de nada, ele é 100% online. Você faz. E aí você pode começar a prestar esse tipo de serviço, essa consultoria de abertura. Então Eduardo, eu não tendo CRC ainda, eu posso fazer a abertura de MEI? Claro, você pode. Claro, não como pode, como deve. Então lembra que eu falei para você construir o seu escritório? Nome, marca, logomarca, nome, marca, site. Lembra que eu te pedi para você fazer isso? Então depois que você fizer isso, você já pode fazer, fulana de tal consultoria, Eduardo ABC consultoria para microempreendedores individuais. Pode. Você não precisa ser contador para fazer isso. Você pode. O que você vai fazer? Aí onde vem como que você faz para vender para MEI. Primeiro, o MEI vai te ligar assim, tá? Porque eu recebo essas ligações quase todo dia aqui no escritório, porque a gente anuncia bastante, então a gente recebe. O MEI vai te ligar o seguinte, o que você vai vender para ele? Ele vai ligar, opa, Eduardo, tudo bem? Cara, eu tô querendo começar um negócio, meu negócio é pequeno e, vou aproveitar esse gancho aqui, porque não faça isso, tá? Não faça isso, pelo amor de Deus. Se você fizer, fala que você não assistiu uma live do Eduardo, não, pelo amor de Deus. Tem gente que recomenda abrir outro tipo de empresa, sabendo que ele pode ser MEI só para cobrar abertura e ganhar um honorário. Gente, pelo amor de Deus, já pensou se você fosse no médico e o médico te receitasse um remédio sem precisar, só porque ele vai ganhar um pouco mais? Imagine se o médico fizesse isso. É a mesma coisa que você faz quando um MEI te procura e você recomenda ele abrir outro tipo de empresa porque você quer ganhar um honorário. É a mesma coisa. Então seja justo, aquela pessoa está começando. E lembre-se,
Lembra do que o Eduardo falou? O MEI de hoje é um cliente de amanhã, tá bom? Voltando, o cara vai te ligar, Eduardo, tô querendo abrir um negócio, cara. E eu tava dando uma olhada no microempreendedor individual, será que ele se encaixa para mim? E aí você vai dizer, olha, primeira coisa que você precisa avaliar de bate pronto para saber se ele pode ser MEI ou não. É bem simples, você só faz 3 perguntas para ele, eu faço 3 perguntas para ele. Oi, João, tudo bem? Joia, cara, que bom que você entrou em contato aqui com a gente, dá auxílio, a gente está aqui para te ajudar. Deixa eu te fazer 3 perguntas para entender um pouco melhor o teu negócio, para te poder te orientar. Primeiro, qual a tua previsão de faturamento? O que você acha que você vai faturar no primeiro ano? E aí deixa a pessoa falar, não vai dizer o seguinte, ó, o mês só pode ser 81 mil, será que você vai faturar esse valor? Não faz essa pergunta porque ele vai dizer sim. Não faz a pergunta diferente. Ó, para eu entender melhor o seu negócio, qual a sua expectativa de faturamento para o primeiro ano? Aí ele vai dizer, meu faturamento, cara, eu estou começando, R$3.000 por mês, vai dar aí R$50.000 por ano. Então você já matou a primeira, opa, ele pode ser MEI. E aí você parte para a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Tudo bem, João, que bom, cara, que você está começando. E aí, você vai ter colaboradores, você vai ter funcionário ou vai ser só você mesmo? E aí ele vai dizer, não, vou ser só eu. Não vou ter funcionários. Não, eu vou ter 2, 3 funcionários. Aí você vai dizer, cara, perfeito, que legal, teu negócio vai abrir mesmo com força total. Deixa eu te dizer uma coisa. Para o MEI, cara, 3 funcionários não é permitido. E aí então a gente teria que avaliar outro tipo de negócio. É uma opção. Ou se ele dizer, não, Eduardo, meu negócio vai ter só eu mesmo. Estou começando pequeno. Matou a segunda. A terceira pergunta que você vai fazer para ele. Beleza, perfeito, entendi. E agora, qual que é a atividade? O que você vai fazer? Você vai prestar um serviço? Você vai vender alguma coisa? E aí ele vai te dizer o que ele vai prestar. E ali você vai entrar no portal do empreendedor e vai checar se aquela atividade está lá dentro do MEI para ele. Você vai fazer essa checagem. Eliminou esses 3 pontos, atividade, faturamento e funcionários, é um cara, é um empresário, é um negócio que pode ser microempreendedor individual. E aí onde vem? Aí ele vai dizer o seguinte, aí você vai falar, poxa, cara, seu negócio ele pode ser MEI. E você vai dizer, o MEI ele tem benefício de carga tributária, cara, tem uma redução de carga tributária, é muito mais simplificado. E aí você põe todos os benefícios que o MEI tem, explica para ele. E aí você vai oferecer para ele a abertura. E aí ele vai pensar, poxa, mas o Sebrae não abre de graça? É a pergunta que a gente chega para a gente. E aqui que está a grande diferença. Por quê? Tem clientes que querem ir lá no Sebrae abrir de graça, tem clientes que querem pagar para a gente abrir. Eduardo, você cobra para abrir um MEI? Claro que a gente cobra. E eu vou te dizer aqui como que a gente faz para cobrar. E aí você vai dizer, eu digo muito claramente, João, cara, seu negócio pode ser MEI, e aqui a gente faz uma consultoria para você, a gente abre o teu CNPJ, é um processo muito simples e rápido, a gente consegue abrir no mesmo dia, a gente só vai te pedir alguma listagem de documentos, você vai mandar para a gente vai abrir imediatamente seu CNPJ. Toda essa tramitação pode ser feita até por via WhatsApp, você só manda a cópia para a gente abre o teu CNPJ e a gente te manda o CNPJ já pronto. Você quer que a gente te passe um orçamento para isso? A gente te passa aqui agora. Para o meu time executar esse serviço para você. E aí se ele falar, não, Eduardo, eu vou lá, o Sebrae abre de graça. E aí você vai entrar, isso é uma objeção na cabeça dele. E aí o que você vai dizer se ele te dizer isso? O Sebrae abre de graça. Você vai dizer como que o Sebrae abre. Tá, João, tudo bem, eu entendo, cara, o Sebrae abre de graça, mas lá tem alguns pontos que você precisa observar. Você vai ter que fazer um agendamento, você vai ter que deslocar até a unidade do Sebrae, você vai ter que agendar, não é um processo tão rápido. Como é que está a tua urgência? Será que o teu tempo? Quanto que vale a tua hora para você perder um dia lá no Sebrae para abrir um CNPJ? Será que de repente você ficando um dia no teu negócio, você não vai faturar mais? Você não vai vender mais? Cuidado, que de repente isso não pode ou não é importante para você. Você tem que estar cuidando do seu negócio, você tem que estar vendendo e não mexendo com essa parte burocrática. Mas tudo bem, eu entendo. Se esse orçamento não cabe para você, esse é o valor que a gente cobra, porque tem uma equipe, tem um tempo que a gente gasta para te dar essa assessoria. E aí você jogou a bola para ele. Aí ele vai dizer se sim ou se não. O que eles dizem na maioria das vezes?
Aí ele pensa, cara, eu tenho que pegar trânsito, de repente da cidade onde ele mora, tem que pegar trânsito, agendar, não sei nem se eles vão abrir. Cara, eu acho que eu vou pagar aqui pro Eduardo, o Eduardo vai abrir o CNPJ para mim e eu vou mandar para ele no WhatsApp muito rápido. Então você tem que entender, gente, que está aqui junto comigo, Eduardo, como que você exercita esse poder de venda? Como que você exercita uma ligação? Gente, praticando. No início não era assim. Só que por isso que eu falo que você tem que começar, porque você vai atender 1 MEI, 2 MEI, 3 MEI, 4 MEI, 5 MEI e você vai exercitando esse poder de conversa. E aí muita gente pensa, Eduardo, beleza, eu abri o CNPJ, acabou, o cliente foi-se embora. Não, aqui a gente não deixa o cliente ir embora. Sabe o que a gente faz? A gente oferece para ele depois que ele fez o... Porque se ele já pagou a abertura para a gente oferece um segundo serviço para ele. E aí a gente vai... João, vamos supor, abriu o CNPJ, eu entrego para ele lá o CNPJ, e aí eu entro no segundo serviço. João, cara, é o seguinte, se você é serviço, tem que habilitar uma emissão de nota fiscal eletrônica, tem que tirar o teu alvará de funcionamento. Você quer um orçamento também para a gente cuidar disso? E ele vai dizer se sim ou se não. Mas o mais importante agora a gente quer esse cara junto com a gente, pagando mensalmente, é o que interessa pra gente. E aí você vai dizer para ele, João, o seu CNPJ está aberto, agora tem alguns cuidados que você precisa ter. Primeiro, se você for contratar um funcionário, tem que fazer o recolhimento de FGTS, tem que recolher o INSS, tem que calcular os recibos de pagamento, não pode deixar livre, leve e solto. Não é tão bem assim como a mídia coloca, que você não precisa de contabilidade, você precisa. E aqui eu tenho um pacote mensal, um pacote que cabe no seu bolso, que é um contrato mensal onde a gente vai fazer duas coisas. Caso você for ter funcionário, a gente vai cuidar da tua folha de pagamento, a gente vai te dar orientação. Você vai ter o telefone da minha equipe quando você for comprar um produto de fora, quando você tiver uma nota fiscal, você for emitir uma nota fiscal. Você vai ter o nosso, você vai ser o nosso cliente. E para isso a gente cobra um valor menor. A gente não cobra um valor de um honorário de uma empresa, porque ele não vai pagar, ele está começando. Você tem que entender, gente, que a gente vai falar disso um pouco mais à frente, tá? Honorário padrão, não existe, esquece honorário padrão. Honorário depende do tipo de cliente. Se o cliente te consome pouco, ele paga pouco. Se o cliente consome muito, ele paga muito. Esquece honorário padrão. E aqui a gente cobra R$140 mensais para dar essa assessoria, que muitas vezes ele vai ter só um funcionário especificamente. Ou muitas vezes nenhum funcionário tem. E o que mais que está incluído, Eduardo, nesses R$140 mensais? Está incluído o seguinte, João, aí chega o final do ano, a gente tem que fazer a sua declaração da empresa, que tem uma declaração para ser feita, tem um acompanhamento para fazer, e você vai ficar tranquilo, porque enquanto você tiver esse contrato com a gente, aqui na Auxílio Contábil, tudo isso vai estar segurado por a gente vai estar te orientando, te acompanhando, te dando toda a orientação para você manter o seu MEI regular. Então a gente vende. Então isso que está a diferença de quem vende e quem não vende. Porque quem não vende nem quer abrir o CNPJ para ele porque acha que ninguém paga. E muita gente paga. Mas muita. Por quê? Imagina você. Você vai preferir o quê? Ir lá não sei aonde, abrir o teu CNPJ, demorar 1 dia, 2, 3, 4, 5 dias, onde você pode de repente pagar um valor e uma empresa abre para você. E o mais importante, eu tendo esse cliente comigo, que é o microempreendedor individual, quando ele aumentar o faturamento, aonde que ele vai procurar? Nós. E tem vários casos. De cada 10 perguntas que eu respondo na nossa comunidade, que eu e minha equipe responde na comunidade, eu acho que 5 é a gente fazendo transformação de MEI para ME. Por quê? Porque o MEI foi uma estratégia do governo federal, da Receita Federal, para quê? Para trazer todo mundo que estava irregular, para dentro da Receita. Ô tiozinho, você que é do espetinho aí, você não tem CNPJ não? Vem para dentro. Ou você que vende bolo em casa, você não tem CNPJ não? Vem para dentro. Então ele trouxe uma galera para dentro. Só que essa galera está estourando o limite de faturamento. E quando ela estoura o limite, ela não vai voltar mais para a ilegalidade. Ela vai para onde? Ela vai para a legalidade. Ela vai ter que mudar. E se essa galera está mudando, e ela já está junto comigo, aonde que ela está mudando? Está mudando e virando um cliente. Uma microempresa do Simples Nacional.
Só que se você tampar os olhos e achar que MEI não dá nada, que não vale a pena atender MEI, você está perdendo vários clientes. E tem trocentos MEI precisando de assessoria. Trocentos MEI com limite de faturamento ultrapassado. Trocentos MEI precisando de uma ajuda, de uma contabilidade, mas a contabilidade não quer, porque ela já tem muito cliente. E aí você entende uma coisa, você que está começando. Eu sou muito claro e objetivo para quem está começando. Muito claro e objetivo para quem está começando. O que eu falo hoje, por exemplo, hoje eu aqui, ó, Eduardozinho está aqui compartilhando com você, experiência própria. Hoje aqui na nossa empresa, na minha empresa, a gente não segura honorários mais de 3 meses, é zero. Se você pegar o meu contas a receber hoje, há 3 meses atrás, vamos supor, dezembro, novembro e outubro, honorário que venceu em setembro eu não tenho nenhum. Ah, Eduardo, não, é zero, bolotinha 00. Mas por que, Eduardo? Porque eu não seguro. Para mim não vale a pena hoje. Mas, no início, será que eu fazia isso? Claro que não. No início é melhor ter para receber do que para pagar. E uma coisa que você precisa entender, gente, aqui você não deve se comparar com quem está com um grande escritório. Porque existe um time dentro do escritório de contabilidade. No início, sabe o que você quer no início? Você quer cliente. Seja ele MEI, seja ele o que for, você quer e precisa de cliente. Agora, se eu virasse para você e falar, um escritório que já tem 100, 200 clientes, falar, eu não estou precisando de cliente. É claro, o time dele está diferente, o time dele é outra coisa. Ele está procurando aumentar a rentabilidade, está procurando aumentar honorários, está pensando em vender BPO financeiro, está pensando em fazer trocentas coisas. Por quê? Porque ele não está no time de quem está no início. E eu falo com gente que está começando. Então, gente que está começando tem que sim começar a prestar serviço para MEI. É pequeno, mas é um cliente que é futuro, que pode virar o seu cliente próximo. E você precisa entender isso. Precisa entender. Se você quiser se aprofundar ainda mais, entra lá no meu canal do YouTube, tem uma aula onde eu falo sobre precificação honorários. É uma estratégia boa lá para você olhar. Enfim, você deve e pode começar, sem ter CRC ainda, ajudar esse microempreendedor individual. Seja ele até na transformação de MEI para ME, você pode fazer o processo de abertura para ele, não precisa ser contador para fazer o processo de abertura. Quem diz para você que precisa está mentindo. Você precisa ser contador para ser responsável técnico. Para fazer um processo de abertura, você não precisa ser contador. Então você já pode fazer um processo de transformação de MEI para ME. E tudo isso, gente, que eu te peço para você fazer é porque é uma aprendizagem. E se você deixar para fazer tudo isso que eu te falei, quando você de fato começar o teu escritório, você já vai estar perdendo tempo. Isso eu falo de MEI, porque tem vários alunos nossos lá na comunidade que estão atendendo MEI e estão conseguindo, estão fazendo transformação, estão rodando e estão iniciando. Então, ó, recapitulando, imposto de renda você tem que fazer no próximo ano. Desculpa, eu estou em 2020 ainda, não é o próximo ano, é 2021 agora. Você tem que fazer nesse ano imposto de renda. Você precisa fazer, coloca como meta, fazer pelo menos 30 impostos de renda, 10 impostos de renda, seja ele qual for. Mas você precisa fazer, porque são 10 pessoas falando de você, são 10 pessoas que estão iniciando, que estão fazendo imposto de renda com você, e se essas pessoas um dia forem abrir um CNPJ ou forem fazer qualquer coisa, ela vai lembrar de você. Segundo, você precisa atender esse microempreendedor individual, dá assessoria, faz imposto de renda desse pessoal, faz a declaração agora. Agora a gente tem, salvo engano, em maio, é o período do MEI, de todos os MEI, passa na TV, passa em todo lugar, é a hora de você fazer. Eduardo, como que eu chego nesses clientes? Calma, a gente vai ter uma aula de como prospecta clientes, mas aqui eu quero que você entenda que você precisa abrir os seus olhozinhos aqui, ó, para atender esse pessoal. Você precisa, se você quiser começar. E terceiro e quarto, você pode optar em atender ou não. É uma folha de doméstica. Gente, deixa eu compartilhar algo com você aqui, porque quando eu falo nesse tema eu fico antenado. Porque tem gente que fala o seguinte,
fazer uma folha de doméstica por 120, 150 reais, vai depender de quanto você cobra aí, a gente cobra aqui 150. Para fazer uma folha de doméstica de 150 reais não vale a pena. Gente, vamos falar aqui, só entre eu e vocês aqui. 94 pessoas que estão aqui agora. 150 reais. Ó, anote aí. 150 reais que você faz uma folha de doméstica com, vamos botar aí 10 minutos. É caro ou barato? Vale a pena ou não vale? Agora pensa, 10 folhas de doméstica no mês que você já tem aí, 150 vezes 10, 1.500 reais. Será que vale a pena ou não vale a pena fazer 10 folhas de doméstica? Gente, não existe honorário barato. Existe honorário que não dá dinheiro. Leva dessa com vocês. Não existe honorário barato. Existe honorário que não dá dinheiro. Por quê? Porque o cliente toma muito seu tempo. Então tem horas que é muito melhor você fazer 10 domésticos por 150 reais do que atender um cliente de 1.500 reais com 50 funcionários, 30 funcionários, 10 funcionários. Então não existe. O que você tem que entender é que existe esse pessoal e relacionamento também você consegue. Hoje eu estou falando de serviços para você que está começando, serviços para quem não tem CRC. Então eu já te dei 3 opções. E uma quarta opção, que é um pouco mais complexa, mas é uma opção, que é fazer ITR. Que o ITR é a mesma declaração de imposto de renda de pessoa física, só que é o ITR para quem tem fazendas. Se você pegar esses 4 serviços, só eles, iniciar, você já vai ter, você consegue ter um relacionamento aí com 10, 15 pessoas, 20 pessoas no ano. E são 15 pessoas te indicando. São 15 pessoas te indicando. Mas, Eduardo, se você fosse focar em um deles, qual que você focaria? Em 2. Imposto de renda e MEI. Cara, esses 2 você não pode deixar passar. Esses 2 são, cara, ó, federal mesmo para você conseguir clientes. E aí você se perguntar, Eduardo, eu não sei por onde que começo, onde que eu... como que eu começo, onde que eu capto esses clientes, onde que eu vou buscar esses clientes. Cara, se você não sabe, acho que é quinta-feira, eu tenho que olhar na minha agenda aqui de programação das lives, mas é quinta-feira, a gente vai ter uma live sobre isso. A Luara perguntou, folha de doméstica precisa ter CRC? Não. Todos esses 4 serviços que eu falei para você aqui, seguramente falando, sem dúvidas nenhuma, não precisa ter CRC. MEI é doméstica, ITR, imposto de renda. Nenhum deles precisa ter CRC. Você pode começar agora, mas lembrando do que eu falei, de repente você chegou no meio da live e você pegou uma parte pesada aí, ou uma parte faltando. Lá no início eu falei, o CRC ele é obrigatório para você exercer atividade de contador. Não estou aqui dizendo, aproveitar esse final, não estou aqui dizendo que eu não preciso ter CRC para abrir um escritório. Não. Estou te dizendo alguns serviços dentro do escritório que você pode começar a exercer. Mas para você ser contador, atuar como contabilidade, fazer escrituração contábil, assinar balanço, assinar DRE, precisa ter o seu registro ativo. Mas aqui é só uma base, uma pequena base inicial para você ir preparando, mas você tem que estar com o seu objetivo principal, que primeiro é tirar o CRC. Mas enquanto não chega, vai fazendo isso. Uma outra pergunta é, eu posso fazer também folha de empregado normal? Claro que pode. Gente, atribuição de contador é exclusivamente fechar balanço demonstrativo, fazer lançamento contábil. Folha de pagamento você também não precisa ser contador para executar. Por que contador que faz? Porque é a pessoa que tem, igual imposto de renda. Por que imposto de renda? Por que imposto de renda todo mundo corre para o contador? Porque virou aquele negócio que quem conhecimento é contador, mas pode ser advogado, pode ser a própria pessoa. Inclusive eu, Eduardo, de tanto fazer processo de legalização, abertura de empresa, eu diria que a abertura de empresa teria que ser mais para advogado do que para contador. Sabe o que o contador faz na abertura de empresa? Eu falo isso, a gente também faz aqui. Isso, o cliente na abertura de empresa, ele só pega o contrato padrão e substitui os dados. E onde não deveria ser assim. Você pode pegar aqui grandes empresas, grandes companhias
Quem que faz um contrato? Não é contador não, tá? Eu sou contador de uma grande companhia, sou contador de uma empresa listada na Bolsa de Valores. E quem faz os atos societários lá, não sou eu. Quem faz é uma empresa de advocacia. Por quê? Porque tem vários nuances jurídicos relacionados a isso. Agora, aquela pequena empresa, aquele negocinho pequeno que está começando, ele contrata o contador e simplesmente o cara vai lá e altera os dados do contrato e manda bala na junta comercial. Simplesmente um processo específico de mais que burocracia, procedimento, trâmite, do que conhecimento mesmo. Por isso que você não aprende isso na faculdade. Por quê? Porque não é atividade exclusiva de contador fazer um processo. É porque o contador rotineiramente faz para você, tá bom? Faz isso e isso ficou impregnado aí na cabeça de todo mundo.